Esse vídeo é mais um bate-papo, tô aqui na minha rotina diária, editando alguns trabalhos e eu decidi pausar um pouquinho o meu trabalho aqui, fazer uma pausa bem rápida para gravar esse vídeo. E eu gostaria de conversar com vocês os 3 motivos que quase me fizeram desistir da carreira do audiovisual. Muito prazer, me chamo Gabriel e eu já te convido a você se inscrever nesse canal. Bom, assim como eu tenho falado nos meus outros vídeos e eu tenho conversado muito com algumas pessoas, o audiovisual é uma das áreas no Brasil que te agrega muitas coisas, muitas possibilidades. Você consegue, através do seu trabalho, conhecer muitas pessoas legais, você consegue conhecer lugares legais através do audiovisual, por ser uma área muito diversificada, muito híbrida também. Às vezes você tá aqui, às vezes você tá ali. Então é uma das profissões que eu acho sensacional nesse Brasilzão que a gente vive. Porém, eu já pensei muitas vezes em desistir e teve alguns motivos que foram cruciais para mim poder pensar em realmente largar essa área e fazer outra coisa. O primeiro motivo eram as pessoas que estavam ao meu redor. Então é relacionado à amizade, com quem você anda, com quem você conversa, as trocas de ideias que você tem, para quem você conta os seus planos também. Esse é um dos motivos, quase me fez desistir, porque eu tava compartilhando algumas coisas com pessoas que não botavam fé no meu corre, não acreditavam muito em mim. Sempre que eu ia apresentar alguma coisa ali, um trabalho, um projeto, essas pessoas elas conseguiam mexer um pouquinho na minha cabeça e me desanimar ali no decorrer desse caminho. Então o primeiro motivo foi as amizades que estavam ao meu redor. Então eu decidi realmente abrir mão de algumas pessoas no meio do caminho, a se afastar de algumas pessoas que eu considerava muito amigo, muito companheiro ali. Realmente, com o passar do tempo, o tempo ele foi me ensinando algumas coisas e eu vi que essas pessoas só estavam ali para poder sugar. Então esse foi o primeiro motivo que eu quase desisti do audiovisual. O segundo motivo é em relação à comparação, que é um dos motivos que eu decidi também gravar esse vídeo, porque eu recebi aqui de um cliente aqui uma referência de um trabalho para mim editar bem próximo desse trabalho e eu comecei a analisar as técnicas que foi utilizada, a forma de captação e por um instante eu comecei a me comparar com esse profissional da área aqui, que eu tava vendo o trabalho dele, sensacional, trabalho muito bonito. E a comparação, ela, se a gente não toma cuidado, ela começa a criar uma força dentro de nós, tão grande, que quando você vai ver, você não tá fazendo nada, você só tá rolando o feed e se comparando com os outros, você acaba perdendo a sua produtividade no meio do caminho, você acaba perdendo a fé em si mesmo e você para de acreditar no seu corre. Então toma muito cuidado com a comparação. A comparação é uma parada que a gente precisa se atentar, a gente precisa buscar referência sim, porém você tem que acreditar no seu corre, você tem que saber na onde você é bom, o que você faz é um produto de qualidade, se você presta um serviço de qualidade, você tem que acreditar em você. Parar de se comparar, porque esse é um dos motivos que eu quase parei ali, que eu comecei a se comparar, comecei a ver que eu abri o Instagram, tava todo mundo trampando, eu em casa aqui, olhando pro teto, sem saber o que fazer. Os problemas acontecendo aqui em casa e eu me comparando com algumas pessoas. Comecei a entender que tudo tem o seu tempo e a gente precisa tomar cuidado com a comparação. Então esse foi um dos segundos motivos que eu quase parei a minha carreira no audiovisual. O terceiro motivo nada mais e nada menos do que o gasto excessivo em equipamentos, em coisas muito caras. O audiovisual ele é muito caro. Se você quer investir numa lente, você vai gastar, dependendo da lente que você pretende ali, no mínimo 3, 4, 5 mil reais para ter um equipamento de trabalho. Às vezes você precisa ter mais de um, você não pode ter só um, porque você precisa oferecer alguns produtos diferentes, formas de captação diferentes para o seu cliente. E esse foi um dos motivos que eu decidi tomar muito cuidado, porque o gasto excessivo no final do mês ele pesa muito. Se você for colocar na ponta do lápis, prestação do seu serviço, se você for comparar tudo ali, o que você gasta com gás, luz, transporte, alimentação. Se você não é uma pessoa regrada e você não faz alguns cálculos ali mensais ali, você acaba pegando um exemplo, você recebe R$1.000 de um freela, você acha que esse R$1.000 é 100% para você gastar, comprar alguma coisa, já era, não coloca isso na balança. Então você precisa tomar cuidado, porque no final do mês é meio que comparado a um trabalho CLT. Ali no CLT, um exemplo bem rápido. Se você ganha R$2.000, você, o colaborador CLT, ele vale R$4.000 para a empresa.
Mas por que a pessoa ela não recebe esses 4 mil reais? Porque dentro desse salário ali que ela recebe é tirado o INSS, é tirado o transporte, é tirado a alimentação, é tirada a sua hora trabalhada ali, etc. E dentro do cálculo, o salário que você vai receber é 2 mil reais. O valor total você custa sempre o dobro para a empresa. Então, você como empreendedor, você precisa entender isso. Que às vezes você cobrou R$ 1.500 para fazer um trabalho, mas você não colocou os custos, você não colocou o seu tempo de edição, você não colocou as suas horas trabalhadas, e isso é um dos motivos que muita gente acaba parando no meio do caminho, porque entra a grana, a galera vai, compra uma FX30, uma FX3, 20 mil reais no equipamento, fica pagando na real 3, 4 mil reais de fatura no mês, e às vezes tem que vender o almoço para pagar a janta, então é necessário tomar muito cuidado com isso. Esse é um dos motivos que a maioria das pessoas tende a errar e tende a se decepcionar na área. Tanto que eu vejo muita gente quando sai da área do audiovisual, eles pegam seus equipamentos, eles vendem, a galera consegue comprar carro, consegue dar entrada em apartamento, consegue fazer uma porrada de coisa e não tinha noção do tanto que gastou para ter essas coisas. E aí quando você faz o peso ali, quando você coloca ali na balança, você vê que você tá gastando muito em equipamento e às vezes não tem um cliente recorrente, não tem uns clientes que realmente faz a sua cartela ser diversificada e você acaba se desanimando, acaba não tendo força para continuar. Mas aqui no Brasil é muito pesado os custos que a gente tem de imposto, de alimentação. Hoje, se você vai fazer uma compra no mercado, você não gasta menos de R$ 1.000, então você precisa tomar cuidado. Basicamente é isso, esses foram um dos motivos que eu coloquei na balança ali e que eu quase saí dessa área por causa desses motivos. Tô fazendo esse vídeo para poder te incentivar a tomar cuidado se você tá passando por alguma coisa em relação a isso. Não deixe essa sobrecarga ficar só nas suas costas, tenha um companheiro, uma companheira ali para poder compartilhar essas coisas para você chegar numa solução viável dentro da sua realidade. Então basicamente é isso, se inscreve aí no canal, deixa um comentário aí, vamos trocar uma ideia e interagir um pouco mais e tamo junto.